Olá meninos, dando continuidade à potenciação, na aula de hoje a gente vai falar das propriedades da potência ou da potenciação, como traz alguns livros didáticos. Então, a gente tem que saber essas propriedades para que a gente consiga responder algumas questões essenciais que envolvem a potenciação. Então, vamos aqui para as propriedades. Então aqui temos aqui P1. Professor, o que significa esse P1? Propriedade 1. Então o que diz a propriedade 1? Diz o seguinte: multiplicação de potência de mesma base. Então o que diz a multiplicação de potência de mesma base? Então, quando for multiplicação de potência de mesma base, você vai fazer o quê? Então você já sabe identificar quem é a base, quem é o expoente da sequência de vídeo de potência. Então, no primeiro vídeo, das definições, já foram tudo explicado. Para quem ainda não viu essa videoaula, clica aqui nos cards que tem aqui tudo já na sequência dos vídeos. Então aqui, você já sabe identificar cada um, quem é base, quem é expoente. E agora é só aplicar a propriedade. Então aqui o que diz a propriedade? Diz o seguinte: bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Então fica aqui A elevado a M mais N. Professor, mas aqui você está usando letras. Mas letras, a gente usa letras para a gente, mas você pode usar vale para qualquer número natural. Então aqui pode ser 1, 2, 3. Isso aqui é a definição em si, mas a gente vai trabalhar com as questões com os números. Então o que diz a propriedade? Conserva a base e soma os expoentes. Então o que diz? Quem é a base aqui? Não é igual? Professor, se fosse diferente, aí você não poderia aplicar essa propriedade. A gente vai ver algumas questões. O que a gente faz? Quando a gente estiver falando, quando você for ver a série da sequência de potência de solução de questões, eu irei ensinar vocês como é que a gente resolve essas questões. Então não perca essa videoaula. Então aqui, bases iguais, só vale para bases iguais. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Olha o exemplozinho aqui. Vamos fazer aqui, ó. Observe aqui, ó. 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à sétima potência. Professor, eu poderia fazer aqui, desenvolver? Poderia, mas você ia ter mais trabalho. Então, algumas questões irão pedir que você use as propriedades para facilitar daqui que você desenvolva 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se fosse 1000, como é que você iria fazer? Então é isso por isso que foi criado essas propriedades, para que você consiga desenvolver algumas questões com número, com expoente grande, que facilite as contas. Então aqui vamos fazer o exemplo. Então aqui, o que diz a propriedade de multiplicação de mesma base? Multiplicação de mesma base diz o quê? Conserva a base. Tem a base aqui? O 2. Então conserva o 2 e soma os expoentes. Então é 5 mais 7. Expoente do um, expoente do outro. E agora você soma. Conserva a base novamente. E agora você resolve. 5 mais 7, 12. Então, usando a propriedade aqui, nesse exemplo, fica o quê? Qual é o resultado dela? 2 elevado à 12ª potência. É para usar a propriedade e não resolver. Você não vai precisar resolver esse 2 elevado à 12ª potência. Então aqui já está aplicou a forma, resolveu. Aqui é só o exemplo. Quando for para você resolver, a questão vai dizer: resolva, calcule a potência. Então aqui a gente está fazendo só o exemplo, aplicando somente a propriedade.
Então aqui, a segunda propriedade diz o seguinte: P2, propriedade 2. Se tem uma da multiplicação, então existe, também tem uma para divisão. O que diz a propriedade da divisão? Divisão de potência de mesma base. Também só funciona para a mesma base. Se for base diferente, você tem que usar outra forma, outra metodologia para poder resolver essa questão. Então aqui, se tiver de iguais, o que você vai fazer? Diferentemente da multiplicação, bases iguais, conserva a base, que é o A, e subtrai os expoentes. Diferente dessa. Essa aqui soma, essa aqui subtrai. Uma é o inverso da outra. Uma é o inverso da outra. Então aqui é a subtração. Professor, quer dizer que a divisão só pode vir com esses dois pontinhos aqui? Não. Também divisão pode ser, você pode aplicar essa mesma propriedade para o traço. Como assim, professor? A elevado a M e A elevado a N. É a mesma coisa. Esse traço aqui quer dizer que é divisão. Toda fração é uma divisão. Então o que você vai fazer? Aplicar a propriedade da potência. Então aqui, ó, a base aqui não é igual, a base é o que está sustentando o expoente. Quem é a base desse aqui? É o A. Quem é a base desse? O A. São iguais? Então aqui ficaria igual a M menos N. Aplicando a propriedade de divisão de potência de mesma base. Se aplica tanto assim, tanto assim. Então, as duas você pode aplicar e deve aplicar dessa mesma forma. Serve para qualquer divisão, tanto como uma divisão de fração, como também divisão de número natural. Mas aqui necessariamente é um número, certo? Aqui pode ser número, ou também pode ser duas frações. Na aula de solução de questões iremos ver alguns exemplos. Então, exemplos. Veja aqui o exemplo. Aqui o exemplo. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Como é que fica? Fica. Conserva a base. Que é quanto? Conserva a base. Base é 2. Que você já sabe reconhecer quem é a base. E subtrai os expoentes. 5 menos 7 menos 5. E resolve. Conserva a base e subtrai os expoentes, que é 2. Pronto. É só para aplicar a propriedade. Então está aqui. Apliquei a propriedade. Deixa dessa forma. Se a questão pedir para você resolver, bastar você aplicar aqui a definição de potência. 2. O expoente é a quantidade de vezes que a base vai repetir. Então é quantos? 2. Então 2 vezes 2, que dá 4. Tranquilo? Então, recapitulando o que foi dito. Propriedade da potência de multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Essas propriedades, essas três propriedades aqui são, a quarta também é essenciais para que você consiga resolver muitas questões de potência. Então vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade é potência de potência. Potência de potência. Se você tem uma potência e outra potência, dentro de outra potência. Então você tem uma potência e tem outra potência. O que é que você vai fazer nessa propriedade? Conservar a base, que é o A, e multiplicar os expoentes, M e N. Multiplicar. Quando tiver potência da potência, de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Como assim, professor? Vamos fazer aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo. Eu tenho uma base, que aqui é 2 e o 5. E a base dessa outra potência que está fora é 2 elevado a 5. Então, você vai aplicar a propriedade 3, que diz, quando está
Dessa forma, você faz o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes. Multiplica. Não é somar, é multiplicar. Então, é 2 elevado a 10. Certo? Então, quando for potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Quando for multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. E quando for divisão de potência de mesma base, você faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Pelo amor de Deus, não vão pegar aqui e somar. É potência de potência. Quando tiver um parênteses e tiver outra potência fora, você vai pegar o expoente de dentro e multiplicar com o expoente de fora. Não é somar. Multiplicar. É multiplicar. Certo? Então aqui, ó, 5 vezes 2, que é 10. Não 5 mais 2. É multiplicar. Potência de potência é multiplicar. Multiplicação de potência de mesma base é somar. Divisão de potência de mesma base é subtrair. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então aqui ficou bem claro essas três propriedades. Agora a gente vai aplicar a quarta propriedade. O que diz a quarta propriedade? Diz o seguinte: dada a potência, aqui tem uma potência, A vezes B elevado a N, ou A dividido por B elevado a N, sendo A e B dois números reais não nulos, não pode ser zero, e N um número natural diferente de zero, também não pode ser zero N. Temos, então tá aqui a propriedade. Se eu tenho dois números diferentes, A e B, aqui é A e B, pode ser qualquer número, tem que ser diferente de zero também. A e B, isso elevado a N. Eu posso aplicar a propriedade. O que diz a propriedade? Eu trago um N para o A, e um N para o B. Pronto. É isso que a propriedade diz. Você pode trazer um expoente para um A e um expoente para o B. O mesmo expoente. O expoente que está aqui, você vai trazer um para o A e um para o B. Pronto. É isso que a propriedade diz. Você vai separar cada um para cada um. Um expoente para um e um expoente para o outro. O mesmo expoente. O mesmo expoente você vai levar um para o número que está aqui e o outro que o número que vai estar aqui, que é o valor de B no caso. Aqui. A elevado a N, P elevado a N, como está aqui escrito. Ou na divisão, da mesma forma. Você vai trazer um expoente para o A e o mesmo expoente para o B. Separando, cada um fica com seu expoente. Cada um vai ficar com seu expoente e você poderá resolver a questão do que você terá resolvendo. Se você utilizar essa potência, você vai fazer para alguma forma para que você consiga resolver essa questão. Então aqui, aplicando aqui, eu vou fazer um exemplo bem aqui mesmo, aplicando aqui dentro dessa propriedade aqui, marcada de preto. Então aqui, vou dar um exemplo. Vou apagar aqui o A e vou botar um número. Como é que vai ficar? Então aqui eu vou botar o 3. 3 não, vou botar o 2. E aqui um 3. Como é que vai ficar? Você vai trazer esse N, eu vou botar um 2. Certo? Então o que você vai ficar? Você vai trazer um 2 para cá. Vai ficar 2. Quem é agora aqui? Elevado a 2. Esse 2 vem para um 2 e o outro 2 vai para o 3. Pronto, aqui vai ficar 3 e aqui 2. Certo? E aqui da mesma forma. Vou tirar aqui, vou botar aqui agora 3, ou 2, e aqui 3, e aqui o índice eu vou mudar para ficar diferente. Expoente 3. Então aqui vem para cá um 3, 2,
2 elevado a 3. E aqui 3 elevado a 3. Pronto. Apliquei a propriedade. 3 por 2, 3 por 3. 3 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 3. Certo? É isso que a propriedade diz. Você pode colocar o expoente, o mesmo expoente para cada um dos números que estão dentro do parênteses. Certo? Ficou entendido isso aqui, né? Então, espero que você tenha entendido. Beleza? Então, quando a gente for fazer a prática na próxima videoaula que eu irei gravar, a prática, você irá ficar mais claro essa propriedade. Lembrando que aqui tem 4 propriedades, 2 especificamente vou gravar separadas. Por quê? Porque elas são ela precisa de uma observação maior, precisa de uma explanação mais detalhada e uma videoaulas separadas, porque ela exige mais um pouco de explanação, certo? É o que? É a propriedade 5, que é para expoente negativo. Eu vou falar só de expoente, como é que se resolve e o que se aplica a propriedade para expoente negativo, e algumas observações das potências, exceções que existem na potência, que você deve saber quando for resolver essas questões. Não perca essa videoaula, vai ficar muito show essa videoaula. Então, aqui, espero que você tenha entendido aqui essas propriedades. Essas aqui é as fundamentais para que você deve aprender essencialmente para resolver qualquer questão de potência, e a de expoente negativo, que você deve aprimorar ela, que eu irei gravar essa videoaula separada. Então, só para relembrar, para a gente finalizar aqui: multiplicação de potência de mesma base. O que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Isso tem que ser, as bases tem que ser sempre iguais. Aí que você aplica essa propriedade, certo? As bases têm que ser iguais. A segunda propriedade, o que? Da divisão de potência de mesma base. O que você faz? Da mesma forma da de multiplicação. A única diferença é que lá aqui é soma e aqui vai ser subtração. Então, conserva a base e subtrai os expoentes na divisão. E a potência de potência, você vai fazer o que? Conservar a base, que é o A, e multiplicar os expoentes. Multiplicar. Somar não. Multiplicar. Então, pega, conserva a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, que é 10. E a quarta propriedade é a potência. É um produto de números diferentes elevado a uma potência. Ou a divisão de potência com bases diferentes com o mesmo expoente. O que você faz? Você pega o expoente e coloca um para cada base. Então, como assim, professor? Esse expoente que está aqui no fora, você vai trazer por 2. E esse mesmo 2 vai trazer por 3. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Ou, na divisão, o que você vai fazer? Você vai pegar esse expoente que está fora, trazer por 2 e 1 por 3. E esse 3 por 3. Vai ficar como? 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Professor, ainda não entendi nessa divisão. Assim, ó. Você está assim, 2 elevado... Vai ficar assim, 2 elevado a 2, aqui é 3. Como é que você pode fazer? Aí essa aqui que você deve aplicar essa propriedade, nesse tipo de caso. O que você vai fazer? Você vai pegar 2 elevado a 2 e separar 3 elevado a 2, certo? É nesse tipo de caso que você pode aplicar essa propriedade. Aplicar esse vem para 1
o expoente que está fora vem para um dos números e o outro, e você coloca o mesmo expoente para o denominador. Um para o numerador e o outro para o denominador. Vai ficar dessa forma. 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Ok? É assim que você vai aplicar essa propriedade, a quarta potência. A quarta propriedade, no caso, desculpa. Essa aqui é a quarta propriedade que você vai aplicar dessa maneira. Então, espero que você tenha entendido. E na próxima videoaula, não perca. Propriedade dos expoentes negativo é aqui, é a essencial, e aqui vem a maioria das questões, sempre vem com questões de expoente negativo. Não perca essa videoaula e as exceções, e existem algumas exceções que você deve saber para aplicar as propriedades, e a gente dá continuidade à sequência de videoaulas de potência com resolução de questões e exercícios. Certo? Um bom estudo e até a próxima videoaula.